Agora, o Telejornal Brasil, com Hermano Henning. Boa noite. O Hotel Ritz de Paris divulgou hoje as imagens da princesa Diana e de Dodi Al-Fayed, gravadas minutos antes do acidente fatal. Os dois jantaram no hotel e depois saíram em meio a uma multidão. Diana entra pela porta giratória, em imagens gravadas por um vídeo de segurança do hotel. Na saída, Dodi a abraça, enquanto os dois esperam o Mercedes, no qual sofreriam um acidente pouco depois. Diana e Dodi estavam acompanhados pelo motorista Henry Paul, que também morreu no desastre, e pelo segurança Trevor Rees Jones, o único sobrevivente. As câmeras mostram o grupo saindo do Ritz e uma pequena multidão que se reuniu do lado de fora para ver Diana. Não há sinal dos paparazzi. As principais agências de fotografia do mundo são barradas da cerimônia fúnebre de Diana. A jornalista Jo de Carvalho fala ao vivo de Paris sobre os motivos do Palácio de Buckingham. Jo, quais foram as agências que não receberam credenciais e por quê? Oi, Hermano, boa noite. As agências são Sigma, Gama, Cipa, Angeli e LS Press, porque os fotógrafos delas é que estão envolvidos no acidente. Quer dizer, pelo menos aqueles cujos nomes são conhecidos até agora. Os profissionais dessas agências não foram autorizados pela Associação de Imprensa Britânica a cobrir as cerimônias fúnebres desse sábado. A associação credenciou cerca de 400 fotógrafos e televisões de mais de 100 países que vão transmitir ao vivo os funerais para cerca de 2,5 bilhões de telespectadores, ou seja, Hermano, metade do planeta vai estar assistindo. Jo de Carvalho, SBT Paris. Obrigado, Jo, e boa noite. Daqui a pouco as informações sobre o funeral de Diana, direto de Londres, com o nosso correspondente Cílio Bocaneira. Tragédia em Cidade do Leste, no Paraguai. 35 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas no desabamento da cobertura de um ginásio de esportes. A cidade foi atingida por um vendaval durante a madrugada. Era 00:30 quando o vendaval atingiu o clube. 4.000 pessoas assistiam ao comício. O salão social foi abaixo. O corpo de bombeiros chegou 15 minutos depois. Durante toda a madrugada, trabalhou no resgate das vítimas. Hoje de manhã, a imagem clara da tragédia. A estrutura metálica e os blocos de concreto desabaram. Segundo os soldados do Corpo de Bombeiros, o vendaval durou apenas 30 segundos. Na hora do vendaval, acontecia um show para as crianças. Além do desmoronamento, com o corre-corre, muita gente acabou sendo pisoteada. Entre os escombros, roupas, calçados, balas e sangue. Os hospitais em Cidade do Leste estão lotados. Muitos pacientes tiveram que ser levados para Assunção. A dona de casa, Gregória Vilauba, procura pelo filho desaparecido. Pela segunda vez faz a ronda nos hospitais. O número de mortos pode chegar a 50. Esses dois adolescentes que estão em estado de choque perderam os pais. A atriz Vera Fischer, ao contrário dos boatos, está se recuperando de um problema de faringite e estresse, segundo os médicos. Hoje ela apareceu na janela da Clínica Bambina, no Rio, onde está internada há 2 dias. O silêncio dos médicos na clínica onde Vera Fischer está internada há 2 dias alimentou a especulação e a curiosidade. A psicóloga Lia Guaraná, que acompanha Vera Fischer, negou hoje que a atriz tenha passado mal depois de tomar uma dose excessiva de drogas. Disse que Vera está com faringite, sem voz, e que veio ao hospital para se recuperar de 2 pneumonias mal curadas. Mas os boatos continuavam. Um deles, de que Vera Fischer teria morrido vítima de overdose, trouxe o ator Carlos Vereza à clínica. Vereza, nervoso, criticou o incentivo ao uso de drogas. Eu acuso aqui o marketing da legalização das drogas. À tarde, fim do suspense. Vera Fischer aparece na janela da clínica ao lado da filha Rafaela. Sorri, acena, manda beijos. E, pelo menos por enquanto, mostra que o episódio está superado. Sequestrada em Brasília, a filha de um dos maiores empresários da cidade, o deputado Luiz Estevão. O repórter Sérgio Amaral conta como tudo aconteceu. Pouco antes das 8 da manhã, o trânsito em frente à escola americana estava lento. A menina Cleuci Oliveira, de 12 anos, chegava à escola no carro do pai, acompanhada só pelo motorista. 3 homens encapuzados e armados saíram de um cadete escuro. Um deles deu uma coronhada no motorista, que foi deixado ali na rua.
entraram no carro, levando a estudante, e fugiram abrindo caminho à bala. Eu só escutei os tiros, o clarão vindo de lá, os carros buzinando, o para-brisa estourando desse carro, e eu baixei e tentei sair de marcha ré. A poucos quilômetros dali, os sequestradores abandonaram o carro do empresário e fugiram todos num Gol prateado. A ação dos sequestradores foi muito rápida, mas a policial que faz a segurança do trânsito aqui na porta da escola também deu alarme imediatamente. Em poucos minutos, todas as saídas da cidade foram bloqueadas. E justamente por isso, a polícia acredita que os sequestradores ainda estão em Brasília. Este homem que passava no local viu quando os sequestradores trocaram de carro. Ele ajudou a polícia a fazer o retrato falado de 2 dos sequestradores, imagem que não foi divulgada até o fim da tarde. Na casa do empresário, nenhum comentário sobre o sequestro. Sabe-se apenas que Cleuci é a única filha que está em Brasília, já que os outros estão em companhia da mãe em viagem ao exterior. Luiz Estevão, amigo do ex-presidente Collor e envolvido na chamada Operação Uruguai, passou o dia sob tensão e esperando um contrato dos sequestradores, o que, segundo a polícia, ainda não aconteceu. E os Jogos Olímpicos voltam para casa. A cidade de Atenas foi escolhida hoje sede das Olimpíadas de 2004. O anúncio foi feito em Lausanne, na Suíça. The city is Athens. Atenas explodiu de alegria quando o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Juan Antônio Samaranch, anunciou a cidade escolhida para organizar as Olimpíadas de 2004. Os gregos tiveram 66 votos contra 41 de Roma na votação final, quando Cidade do Cabo, Buenos Aires e Estocolmo já estavam eliminadas. Os Jogos Olímpicos voltam ao seu berço, porque foi lá que a disputa nasceu há quase 3.000 anos e renasceu na Era Moderna em 1896. De todas as 5 candidatas de hoje, Atenas tem o maior índice de apoio da população, 96% de seus 4 milhões de habitantes, além da simpatia de quase todo mundo. Nada mais justo que os primeiros Jogos Olímpicos do próximo milênio tenham como sede Atenas, capital da Grécia, onde há 5.000 anos nasceu o espírito das Olimpíadas. Atenas hoje talvez não possua a estrutura de Roma ou mesmo de Estocolmo, mas com certeza o espírito olímpico tem muito a ganhar em 2004 na Grécia. Veja ainda nesta edição a morte de Madre Teresa de Calcutá, outro símbolo de solidariedade. Soldados israelenses morrem numa operação de desembarque no sul do Líbano. Receita Federal revela que o jogador Edmundo nunca pagou imposto de renda. Começam os treinos para a penúltima etapa da Fórmula Mundial. E já estão em São Paulo as esculturas de Camille Claudel, artista que enlouqueceu de tanto amar. Passa um dia sem que apareça no noticiário a informação de que o problema da economia brasileira está no déficit das contas públicas, ou seja, no fato de o governo gastar mais do que arrecada. Mas vamos colocar isso em números. O governo no Brasil, aí inclui União, estados e municípios, arrecada por ano algo como 230 bilhões de reais. Impostos, taxas, contribuições, tudo isso leva para o caixa dos governos todos 230 bilhões de reais. Aí o governo começa a gastar, paga salário, paga aposentadorias, paga saúde, paga hospitais, escola, merenda escolar, gasolina da polícia, cafezinho do pessoal, salário do deputado, pronto, acabou todo o dinheiro. E ainda ficam faltando 40 bilhões de reais. O que faz o governo? Toma dinheiro emprestado e aí tem que pagar mais juros. É esse o tamanho do problema no Brasil. Todo ano a dívida pública aumenta na faixa de 40 bilhões de reais. Essa é a necessidade de se fazer reforma, cortar gastos, equilibrar contas, para quê? Para impedir o crescimento dessa dívida. Carlos Alberto Sardenberg falando de economia para o SBT. Fórmula Mundial, vamos ao vivo para Laguna Seca, na Califórnia. Luiz Carlos Azenha acompanha a penúltima etapa da temporada. Boa tarde, Azenha. Como é que está a expectativa? Gil de Ferran vai brigar pelo título? Se valer de prévio que a gente viu de manhã vai ser difícil, porque o Alessandro Zanardi usou 2 carros. Com um fez o tempo mais rápido de manhã, com o outro carro fez o 5º melhor tempo. O Gil ficou apenas na 9ª posição. O Gil que é o único piloto com chances matemáticas de roubar o título do Zanardi. O Zanardi no domingo só precisa de um 6º lugar para garantir esse título. Hermano. Azenha sob um sol escaldante da Califórnia, hein? E teve algum acidente aí hoje, Azenha?
Olha, o treino da manhã foi marcado por este acidente que vocês vão ver agora, envolvendo o piloto norte-americano Michael Andretti. Estourou um pneu dianteiro do Michael Andretti. Você vê que o carro dele escapa, o carro dele roda, sai da pista e acaba batendo de traseira. Ficou, na verdade, pendurado numa barreira de pneus. Aí vem também a imagem, em seguida, do carro da câmera, do in-car câmera, a câmera de dentro do carro do acidente que envolveu o Michael. Mas está tudo bem com o Michael, ele não sofreu nenhum problema maior, apenas esse acidente leve, vamos dizer assim. Ele volta daqui a pouco, o Michael estará treinando, participando desse primeiro treino. É com você agora, irmão. Este foi Luiz Carlos Azenha, de Laguna Seca, Califórnia, Estados Unidos. Boa transmissão amanhã. Amanhã não, domingo, não é, Azenha? Um abraço, hein? Tensão em Israel. Um dia depois do atentado à bomba em Jerusalém, o país sofre as maiores perdas dos últimos 12 anos. Foi durante uma tentativa fracassada de desembarcar fuzileiros navais no sul do Líbano. De Jerusalém, Stella Bruckner. Os israelenses estão revoltados. Subiu para 7 o número de mortos na tragédia que abateu o centro da cidade ontem. Além disso, na madrugada de hoje, 11 soldados morreram e 4 ficaram feridos em violentos combates no sul do Líbano. Segundo o premier Bibi Netanyahu, Israel perdeu alguns dos melhores combatentes. Em relação à Cisjordânia, o exército israelense prendeu ontem à noite 69 palestinos suspeitos de envolvimento com o terrorismo e não pretende sair de lá tão cedo. O governo israelense informou que o total de soldados mortos no sul do Líbano subiu para 12. O massacre de Munique completa hoje 25 anos. No dia 5 de setembro de 1972, na Olimpíada de Munique, na Alemanha, um grupo terrorista escreveu a página mais triste da história olímpica. A explosão deste helicóptero com 9 atletas israelenses dentro encerrou a pior crise já registrada numa Olimpíada. 15 horas antes, o grupo palestino Setembro Negro tinha invadido a Vila Olímpica em Munique e tomado de assalto o alojamento da delegação de Israel. Logo de início, mataram 2 atletas e fizeram outros 9 como reféns. A reivindicação dos terroristas era a libertação de 234 presos políticos em Israel. O governo da primeira-ministra Golda Meir não cedeu e a polícia alemã quis resolver o problema. Resultado, 11 atletas morreram, mais 5 terroristas e 1 policial. Mercosul, o governo argentino tenta consertar o estrago causado pelos deputados que criaram uma alíquota maior para a importação do açúcar brasileiro. O presidente Carlos Menem, assim que retornar de uma viagem internacional, vai enviar uma nova lei ao Congresso. Segundo o porta-voz do governo Menem, os congressistas aprovaram uma lei inconstitucional que fere tratados internacionais como o Mercosul. Uma exposição inédita da escultora francesa Camille Claudel em São Paulo. As obras da artista que enlouqueceu de amor foram transportadas hoje para um antigo prédio da prefeitura no Parque do Ibirapuera. A polícia escoltou o caminhão da Pinacoteca do Estado até o Parque do Ibirapuera, um acervo segurado em 10 milhões de dólares. São 43 esculturas, além de telas e desenhos inéditos no Brasil. Apenas 3 obras foram mostradas hoje. Sakuntala, inspirada num poema escrito em sânscrito no século V. A Valsa e a Onda, mas só no dia 9. O acervo das obras de Camille poderia ser muito maior se ela mesma não tivesse destruído praticamente tudo que produziu depois que se separou de Rodin. A mulher que superou obstáculos e rompeu preconceitos acabou enlouquecendo diante de um amor impossível. Camille Claudel era a única mulher a trabalhar no ateliê de Rodin, um conquistador. O romance foi inevitável. Tornou-se público, mas Rodin não deixou a esposa. A decepção fez dela uma mulher solitária e com mania de perseguição. A família internou Camille num hospício, onde ela ficou 30 anos até morrer. A curadora da mostra, sobrinha neta da artista, diz que a internação foi um tabu em família. Seu avô culpava Rodin pela doença de Camille. A magia de Camille Claudel seduziu também um mestre da música clássica, mas Debussy não conquistou o coração da escultora. O som que lhe encantou a alma foi o do cinzel do mestre, menos romântico, mais destruidor. Susto no Paraná. Um vendaval atinge a cidade de Cascavel e deixa dezenas de famílias desabrigadas. A Rainha Elizabeth atende ao apelo dos súditos e fala sobre a morte da princesa Diana. Motivo para preocupação. Lady Di vai sobreviver. Vai sobreviver nos pôsteres, nas camisetas,
na imitação dos penteados, nos filmes, em tudo que possa ajudar a prolongar mais um pouquinho esse show da sociedade do espetáculo. Diana Spencer é personagem fundamental, ao lado de Elvis Presley, de Mao Tse-tung, Che Guevara, John Kennedy e muitos outros que ajudam a população a se resignar a viver as suas vidas totalmente sem graça. A importância de Lady Di nessa grande performance em que se transformou a vida social é básica e é fundamental, porque na verdade ela não é nada. Não é uma grande cantora, não é uma grande estudiosa, não é uma grande política. É uma pessoa normal, medíocre como todos os que assistem o espetáculo. E por isso tem muito maior identificação com esse tipo de pessoas. Lady Di nunca teve um projeto maior, nunca se diferenciou das outras pessoas, a não ser pelo fato de ter virado nobre. Talvez o grande sonho de todas as pessoas que tem que acordar cedo e trabalhar todos os dias. Depois o show tem que continuar. E é por isso que todos os que estão criticando o comportamento da imprensa, no caso, que estão até acusando a imprensa por ter matado a princesa, usam essa mesma imprensa para fazer as denúncias. Fernando José, falando de política, para o SBT. A dona de casa, Regina Ferreira da Silva, grávida de 7 meses, recebeu hoje medicamentos para induzir ao parto. Regina está internada no Hospital e Maternidade da Praça 15, no Rio de Janeiro, e ganhou na justiça o direito de abortar. A criança tem anencefalia, ou seja, não tem cérebro, e deve morrer logo após o parto previsto para amanhã. Tudo pronto para o Festival Brasileiro de Propaganda que começa amanhã no Rio de Janeiro. O festival é promovido pelo SBT e acontece no Hotel Intercontinental. As peças da campanha foram apresentadas no Hotel Caesar Park. 3 júris vão escolher os melhores trabalhos nas áreas de TV, rádio e cinema. O festival dura 3 dias. O presidente do Líbano, Elias Haraoui, encerra a visita a São Paulo com o café da manhã na casa do ex-prefeito Paulo Maluf. Haraoui ouviu os progressos da netinha de Maluf em árabe antes de seguir para o Rio. A prefeitura de Cascavel, no oeste do Paraná, decretou estado de emergência. Parte da cidade foi atingida por um vendaval nesta madrugada. O vento de mais de 100 km por hora destelhou casas, creches e escolas. Nem a igreja e um lar que abrigava 50 velhinhos escaparam. A prefeitura comprou mais de 14 mil telhas, além de lonas plásticas, que estão sendo distribuídas aos moradores. Sábado de céu encoberto e pouco sol, é o que prevê o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Chegada da frente fria provoca queda da temperatura no sul. Céu nublado, pouco sol e chuva marcam o sábado no sudeste. Céu claro e dia quente no centro-oeste. A mesma previsão vale para o nordeste. Norte terá chuva e sol alternando no período. São Paulo terá máxima de 27 graus, 33 no Rio e 28 em Fortaleza. Demorou, mas a Rainha Elizabeth II fez uma homenagem pública à princesa Diana, morta no domingo. Nós vamos falar ao vivo com o repórter Cílio Bocaneira, de Londres. Cílio, como foi a mensagem da rainha? E qual foi a reação dos britânicos? Mano, a rainha falou do Palácio de Buckingham, aqui em Londres, para onde ela voltou hoje. Chamou a princesa de ser humano excepcional. Disse que admirava e respeitava a Diana por sua dedicação aos outros e a devoção aos filhos. Ela não explicou por que ficou calada até agora, a não ser por uma breve referência à necessidade de cuidar dos pequenos príncipes que perderam a mãe. Antes do discurso, ela e o marido caminharam entre as flores à porta do palácio e conversaram com as pessoas. Visitaram também o corpo de Diana. A princesa, Cílio, já foi levado para o Palácio de Kensington? Já, o corpo dela já foi levado, saiu agora à noite da capela onde estava desde domingo e foi para o Palácio de Kensington, onde Diana morava com os filhos. Eles hoje foram lá com o pai ver as flores e conversar com os admiradores de Diana. O mais velho dos príncipes, William, de 15 anos, mostrou como está ficando parecido com a mãe. Os 3 mais a rainha estarão juntos amanhã na abadia de Westminster para a cerimônia fúnebre da princesa. Esse foi Cílio Bocaneira ao vivo de Londres. Amanhã, a partir das 5h30 da manhã, a equipe de jornalismo do SBT estará transmitindo o funeral da princesa Diana com imagens ao vivo, direto de Londres. Receita Federal descobre que o jogador Edmundo nunca prestou contas ao Leão.
As causas humanitárias perdem outra importante aliada. Morreu Madre Teresa de Calcutá. Às vezes irreparáveis aos clientes. Pelo menos 10% dos advogados militantes são submetidos a processo disciplinar na Ordem dos Advogados do Brasil, sob a acusação de desvios éticos. Somente em São Paulo existem 4.000 processos em andamento. Centenas de reclamações contra advogados são registradas diariamente. Envolvem principalmente o recebimento de indenizações que não são repassadas aos clientes. Vários outros processos resultam de representações de juízes que denunciam advogados que mal sabem redigir uma petição ou que apresentam conduta antiética ou grosseira. O problema tem uma única raiz: a proliferação de faculdades de direito que anualmente lançam no mercado milhares de profissionais despreparados. Assim, consulte sempre um advogado, mas tome muito cuidado. Télio de Magalhães, falando de justiça para o SBT. Fera no campo. Jogador Edmundo nunca enfrentou o leão do imposto de renda. A Receita Federal decidiu cobrar tudo o que ele deve nos últimos 5 anos, com juros e multas. Um auditor paraibano foi escalado para fazer uma devassa nas contas do atleta. O secretário da Receita, Everaldo Maciel, não explicou o motivo da escolha. Disse apenas que deseja um levantamento rigoroso. Recentemente, Edmundo ofendeu os paraibanos num jogo entre o Vasco e América de Natal. Vamos voltar a Brasília agora, onde foi sequestrada a filha do empresário e deputado Luiz Estevão. De lá fala o repórter Sérgio Amaral. Sérgio, a polícia já tem alguma pista dos sequestradores? Se tem, não diz, hermano. A polícia e a Secretaria de Segurança Pública não dão nenhuma informação sobre o sequestro, alegando que qualquer comentário pode prejudicar as investigações e colocar em risco a menina Cleucide Oliveira. Mas uma notícia vinda de uma cidadezinha goiana a 30 quilômetros aqui de Brasília, Águas Lindas, mostra que os sequestradores podem ter conseguido sair do Distrito Federal. No meio da tarde, um Gol prateado e um Fiat Prêmio vermelho se aproximaram de uma barreira, recuaram, foram perseguidos pelos policiais, mas conseguiram fugir por uma estradinha de terra. Os policiais só conseguiram perceber que havia 4 pessoas num dos carros e 3 no outro. Hermano. Esse foi Sérgio Amaral, ao vivo de Brasília. Obrigado, Sérgio. Governo aprova vários projetos na área de direitos humanos e se antecipa o Grito dos Excluídos, uma manifestação da Igreja Católica marcada para 7 de setembro. A nova cartilha em braille foi lançada hoje e vai ser distribuída aos deficientes visuais que ganham uma lei que facilita acesso aos prédios públicos e transportes coletivos. O presidente também concedeu indenização às famílias de presos políticos e criou o projeto de lei de proteção às testemunhas ameaçadas, com redução da pena para os presos que colaborarem com a justiça. O Ministério da Fazenda erra na conta de somar. A repórter Isabel Raup mostra um erro no registro das importações e mostra que o erro no registro das importações fez um déficit da balança comercial ficar muito acima do valor real. A balança comercial todo mês é notícia pela variação das importações e exportações. Este ano o Brasil tem comprado mais do que vendido e esta diferença no comércio exterior já representa um prejuízo de 5,8 bilhões de dólares. Mas este déficit comercial, um dos pontos mais criticados da economia brasileira, pode estar sendo inflacionado por erro do próprio governo. Técnicos da Receita Federal encontraram falhas nos registros do Siscomex, que é o sistema encarregado de controlar a entrada e saída de mercadorias. Algumas importações foram registradas, mas os produtos não chegaram a entrar no país. Ou seja, o Siscomex contou com o ovo dentro da galinha. A Receita Federal prefere não dar números, por enquanto, a esta diferença. O mercado financeiro trabalha com uma redução de 1 bilhão de dólares. Os números estão sendo checados. Que a balança comercial está com déficit, todo mundo sabe. Só na semana que vem é que vai saber o valor real. Morre na Índia Madre Teresa de Calcutá, símbolo máximo da caridade em todo o mundo. A religiosa ganhadora do Prêmio Nobel da Paz sofreu um ataque cardíaco.
Madre Teresa começou a vida missionária aos 18 anos como noviça da Ordem de Loreto, em Calcutá, a cidade mais pobre e também a mais populosa da Índia. Desistiu de todos os bens materiais para dedicar a vida à caridade. Suas campanhas sociais e religiosas sempre foram democráticas. Recebiam ajuda pessoas pobres de todas as religiões, além de adultos e crianças doentes de AIDS.